Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 5 minutos. Hoje é segunda-feira, 28 de julho de 2025. Está no ar o Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM em 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Muito prazer. Eu sou André Santos. Boa tarde, Anaína. Tudo bem? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Tudo bem, graças a Deus. E a gente agora acompanha o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro. E é claro que a gente quer vocês também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já deixa anotado, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5.200 inscritos e a gente quer que esse número suba cada vez mais, né? E também faço o convite para seguir a gente lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial. E além disso tudo, você também pode ouvir as entrevistas do Rede Notícia, onde e como e na hora que você quiser, no nosso canal no Spotify, Rede Notícia Entrevistas. A gente começa o Rede Notícia dessa segunda-feira falando todo esse imbróglio e sobre essa crise diplomática e comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, desembarcou nesse domingo nos Estados Unidos em meio a essa crise diplomática provocada pelo tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. Oficialmente, o chanceler brasileiro participa de uma conferência na sede da ONU, nos Estados Unidos, em Nova York. No entanto, se houver algum tipo de sinalização positiva por parte do governo norte-americano, ele está disposto a seguir para Washington e abrir um canal de negociação sobre as tarifas. Segundo o Itamaraty, o governo brasileiro já comunicou às autoridades dos Estados Unidos a presença do chanceler no país e reforçou a disposição do Brasil em dialogar. A expectativa é que qualquer movimento nesse sentido dependa de um gesto dos norte-americanos, já que até agora quase todas as tentativas institucionais de aproximação foram ignoradas. O tarifaço, que prevê uma taxa de 50% sobre os produtos brasileiros, deve entrar em vigor já na próxima sexta-feira, dia 1º de agosto. Mauro Vieira deve cumprir as agendas na ONU até amanhã. Caso não haja resposta do governo norte-americano, a previsão é que ele retorne ao Brasil na quarta-feira. E além da presença do Mauro Vieira, uma presença de outras autoridades brasileiras também chama a atenção nos Estados Unidos. É a comitiva formada pelos senadores que está nos Estados Unidos desde o fim de semana e inicia nessa segunda-feira uma série de reuniões com autoridades, com empresários norte-americanos, tudo isso para poder sentir o impacto desse tarifaço para a economia não só brasileira, mas também norte-americana. A ideia dessa comitiva de senadores brasileiros é conseguir abrir também algum canal de interlocução entre as autoridades brasileiras e as autoridades norte-americanas, tudo isso com o objetivo de fazer uma negociação que evite a instauração, né, dessas tarifas de 50% para produtos brasileiros que sejam importados pelos Estados Unidos. Tarifa essa que deve entrar em vigor a partir desta segunda-feira. Essa comitiva vai fazer uma primeira movimentação hoje, vai ter uma reunião na Embaixada Brasileira em Washington, e para poder começar a série de negociações. O senador Carlos Viana, do Podemos, senador por Minas Gerais, é um dos integrantes dessa comitiva que, inclusive, ele está seguindo para os Estados Unidos neste momento, embarcou agora há pouco num voo saindo de São Paulo em direção à capital norte-americana para poder se encontrar com outros senadores que também já estão nos Estados Unidos, entre eles a presidente, inclusive, da Confederação Brasileira de Agricultura, a senadora Cátia Abreu, o senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, também está 8 senadores, nessa comitiva. Senador Jacques Wagner, do PT, da Bahia, também está nessa comitiva. Então, é uma comitiva que tem senadores dos mais diferentes espectros políticos, porque há um entendimento no parlamento brasileiro que, se essa tarifa for implantada, pode causar impactos
muito fortes, muito pesados para a economia brasileira, né, Janete? Eles se uniram, né? Tem partido da esquerda, da direita, do centro, são 8 senadores. Essa delegação ela é composta, né, por esses 8 senadores que vão tentar negociar. Eles chegaram aos Estados Unidos no fim de semana, se reuniram já no sábado à noite para alinhar essa estratégia dessa viagem. Segundo o senador Nelsinho Trade, né, do PSD de Mato Grosso do Sul, que lidera justamente esse grupo, o objetivo é atuar de forma conjunta e institucional para defender os interesses do Brasil. Os senadores também buscam abrir caminhos para o diálogo entre os governos dos 2 países, né, diante da dificuldade do Palácio do Planalto em estabelecer esse contato direto com a Casa Branca. Na última sexta-feira, inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele reconheceu a falta de comunicação com o governo americano. E tem uma série de outras coisas. O próprio enviado comercial da Casa Branca, o setor de negócios da Casa Branca também informou que o Brasil não procurou, né? Então está um jogo de empurra de um lado e de outro, e o que a gente consegue perceber é que há, nesse momento, uma trava nas negociações. Se é intencional ou não, a gente não sabe. Tem sido assim por parte do Trump. Ele estica a corda até um ponto tal, até que o outro lado da corda mais fraco vire assim, arrego. Aparentemente tem essa certa resistência, né, do governo americano, norte-americano, e o relógio está contando. A bomba está para explodir aí na sexta-feira. E como você mesmo disse, acorda, a gente torce para não rebentar e que tenha esse diálogo e essa comunicação para resolver tudo antes disso, né? E uma pesquisa divulgada hoje pelo site Mercado Mineiro revela variações nos preços médios das carnes bovinas e suínas. Por que a gente está falando disso? Porque há uma possibilidade de tudo esses preços de alimentos que seriam voltados para a exportação e que ficariam, de certa forma, retidos no Brasil, façam com que os preços no mercado interno possam cair. Para se ter uma noção, nos cortes bovinos, o destaque na variação dos preços fica para a Chã de Dentro, que apresentou uma variação de 149%, com valores que oscilam entre R$ 31,98 e R$ 79,90 o quilo. O contrafilé também chama atenção, apresentando uma variação de 135%, sendo vendido entre R$ 33,98 e R$ 79,90. Já o corte mais nobre das carnes bovinas, que é o filé mignon, teve o preço médio reduzido de R$ 79,26 para R$ 76,88, uma redução de menos de 3%. Entre as carnes suínas, o corte que teve a maior variação foi a costelinha, né, que é um prato típico mineiro, vendida entre R$ 19,98 e R$ 47,90, com variação de 139%. A bisteca também registrou diferença de 106%, com os preços de R$ 14,99, chegando até R$ 30,90. O corte de suíno que teve a queda no valor foi o lombinho, né, o filé, que custava em média R$ 26,57 e caiu para R$ 25,89, uma redução de menos de 2,57%. A pesquisa ela foi realizada em 45 açougues entre os dias 23 a 25 de julho deste ano. A pesquisa completa, com todos os cortes, você pode conferir no site mercadomineiro.com.br. E como eu falei no início da gente começar a tocar nesse assunto, o preço das carnes ele pode cair, né, caso esse tarifaço seja aplicado. Mas é bom que a gente pense no seguinte: a queda não deve permanecer durante muito tempo. Quem explica isso para a gente é o diretor do site Mercado Mineiro, o Feliciano Abreu. O que acontece é que, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que a gente tem um tarifaço americano sobre as carnes, né, no caso a carne bovina principalmente, você tem aí uma oferta maior da carne no mercado interno. E essa oferta sendo maior, ela tende a reduzir o preço, porque a gente vai ter uma quantidade de carnes maior e a demanda está relativamente reprimida. Por mais que a carne tenha caído um pouco de preço, essa tendência de queda tem que se acentuar mais para que fique viável para o bolso do consumidor. Não quer dizer que a carne vai ficar muito barata, porque senão eles acabam tendo prejuízo, mas que vai cair sim, isso vai acontecer. É um bom momento para o consumidor, nesse primeiro momento, porque a gente vai ter uma maior oferta dessas carnes, mas no segundo momento a gente tem queda na oferta, porque muitos pecuaristas,
avicultores, suinocultores vão deixar de produzir, vão repensar o custo de produção em função do que é pago no final da ponta. Então, isso aí pode gerar uma quebra também na oferta, aí volta o preço a subir. O mercado é assim, a economia é assim, entre ofertas e demandas. E a gente sabe que o produtor não tem condições de segurar um custo muito alto para produzir e receber um valor que não cobre o custo e não mantém ali um lucro da sua criação. Então, realmente, para o consumidor é um bom momento, a gente vai ter aí quedas sim, mas no segundo momento é preocupante para toda a economia. E ainda falando sobre a atuação norte-americana nos mercados internacionais, os Estados Unidos e a União Europeia fecharam um acordo comercial que estabelece tarifas de 15% para produtos europeus importados para os Estados Unidos e o compromisso da União Europeia de destinar 750 bilhões de dólares em compras de energia, o que equivale a 5 trilhões e meio de reais. O anúncio foi feito após uma reunião bilateral entre o presidente norte-americano Donald Trump e a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, neste domingo na Escócia. Além da compra de energia, o acordo prevê também investimentos adicionais europeus de mais de 600 milhões de dólares, ou seja, mais de 4 trilhões de reais, nos Estados Unidos. Inicialmente, o governo de Washington tinha anunciado que as novas taxas alfandegárias seriam de 30%. A nova taxa de 15% será aplicada a automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos. Já o aço e o alumínio seguem com sobretaxa de 50%. E esse acordo já começou a sofrer duras críticas na Europa, porque a grande verdade é que o Trump negociou de uma forma tal que ficou bom para ele, mas unilateral, né? Para a União Europeia ficou ruim, mais ruim demais. Falando ainda sobre o noticiário internacional, Israel anunciou neste domingo uma pausa parcial nas operações militares em partes de Gaza. A decisão, tomada por razões humanitárias, inclui a entrada de caminhões com suprimentos e alimentos. Um total de 25 toneladas de alimentos foram jogados por aviões da Jordânia e dos Emirados Árabes Unidos. A ONU alertou que os níveis de desnutrição infantil aumentaram em Gaza após o início dos conflitos entre israelenses e palestinos, intensificados após os ataques do Hamas contra o país sionista em outubro de 2023. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, voltou a negar responsabilidade israelense pela falta de alimentos. A ONU está criando uma desculpa e uma mentira sobre o Estado de Israel, dizendo que a ajuda humanitária não é permitida, mas ela é permitida. Existem rotas seguras, sempre existiram, mas agora elas são oficiais. Não haverá mais desculpas. Continuaremos lutando, continuaremos agindo até atingir todos os nossos objetivos militares, até a vitória total. Vamos falar um pouquinho de economia aqui no Brasil. Uma nova lei muda as regras do crédito consignado e também libera descontos para motoristas de aplicativos em todo o Brasil. Quem conta os detalhes é a repórter Gabriela Salles. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, anunciou mudanças nas regras para concessão de aposentadorias e outros benefícios. Ao todo, 7 alterações foram implementadas. Entre as novidades está a permissão para que o tempo de trabalho na infância passe a ser contado, mesmo em períodos em que a atividade profissional de menores era proibida por lei. Facilidade novas que nós temos é a contagem de tempo de trabalho na infância, sem limite aí de tempo de idade específica, né, se comprovado, para ampliação para trabalhadores rurais com provas flexíveis. Tem também a regra definitiva, que ela se torna inalterada, que é 62 anos para as mulheres e 15 de contribuição, mais 65 anos para os homens e 20 de contribuição. Além disso, o tempo de serviço militar obrigatório passa a ser contabilizado para a aposentadoria e o Instituto facilitou também a aposentadoria híbrida, que combina períodos de atividade rural e urbana. Novos grupos foram incluídos como segurados especiais,
quilombolas, seringueiros, extrativistas e pequenos produtores de regiões próximas a áreas urbanas. Vai beneficiar principalmente o público pré-contribuinte, ou seja, aquele desde 2019, com tempo já acumulado, como operários normais, professores e servidores em transição, que acessam pedágio ou ponto para aposentadoria antes de 62 anos, /65. Também tem aí uma situação de facilitar a regra dos trabalhadores rurais, aqueles considerados mais vulneráveis. Vale lembrar que, com a reforma da Previdência, a idade mínima para a aposentadoria dos novos segurados é de 65 anos para homens e 62 para mulheres. As novas regras do INSS trazem mais oportunidades e segurança social para quem contribuiu, mesmo em condições adversas. Repórter Gabriela Salles. Amanhã aqui no Rede Notícias a gente vai trazer duas reportagens distintas falando sobre os dois assuntos que acabaram se cruzando aí na reportagem que você viu no ar. Falando sobre as novas regras da concessão de empréstimos consignados estabelecidos pela nova lei e também as novas regras para você conseguir a sua aposentadoria e a sua pensão. A gente traz amanhã explicando tudo direitinho para você. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aciona a bandeira vermelha no patamar 2. E a conta de luz vai ter novo reajuste em agosto. Gabriela Salles está de volta. A conta de energia elétrica vai ficar mais cara em agosto. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que a bandeira tarifária do próximo mês será a vermelha patamar 2, com acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumido. Segundo a agência, o pouco registro de chuva faz com que haja uma redução na geração de energia em todo o país. Por causa disso, há o acionamento das usinas termoelétricas, o que torna o serviço mais caro. De dezembro de 2024 a maio de 2025, a bandeira tarifária permanecia verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no Brasil. Com essa sinalização, o consumidor pode controlar melhor o uso da energia, economizando quando a bandeira estiver vermelha para evitar contas mais caras. Repórter Gabriela Salles. A gente vai para um rápido intervalo. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 23 minutos. Na volta, a gente fala sobre a decisão da Justiça em decretar a prisão preventiva do suspeito pela morte da professora aqui em Belo Horizonte. O suspeito é o filho da vítima, que confessou o crime e diz que a motivação foi uma discussão sobre dívidas adquiridas por ele em jogos de apostas online. A gente vai falar sobre esse assunto com uma especialista. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 23 minutos. Estamos de volta com o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 26 minutos. A Justiça decretou a prisão preventiva de Matheus França Campos, de 32 anos, suspeito de matar a mãe, a professora Tatiana Bonfim França, Soraya Tatiana Bonfim França. A gente vai agora conversar ao vivo com o repórter Giovanni Rodrigues, que traz mais detalhes sobre esse caso extremamente triste que chocou todo mundo de Belo Horizonte no fim de semana. Boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde André e Janaína. Olha, a prisão preventiva de Matheus foi decretada domingo pela juíza Juliana Beretta Kirsch. Os detalhes que levaram a essa decisão não foram divulgados e, segundo o Fórum de Belo Horizonte, o processo tramita em segredo de justiça. Matheus foi preso na tarde da última sexta-feira, 5 dias após o corpo da mãe, a professora Tatiana Bonfim França, ser encontrado perto de um viaduto em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Olha, de acordo com a delegada responsável pelo caso, Ana Paula de Oliveira Rodrigues, Matheus confessou que enforcou a mãe durante uma discussão por questões financeiras. Olha que situação, hein? E após ela questioná-lo por estar sem dinheiro. Vamos acompanhar.
quem foi preso, né, foi o suspeito, que é filho da vítima, e a suspeição recai em decorrência de todas essas investigações, e para a proteção das diligências que estão sendo realizadas, o resguardo de tudo aquilo que tem sido feito, fez-se necessária a prisão neste momento, e inclusive, né, ele confessou os fatos nessa ocasião. E as investigações apontam que ele estava com dívidas causadas por jogos de casas de apostas e tinha feito um empréstimo consignado. A polícia ainda informou que Matheus agiu sozinho. Ele contou que colocou o corpo no porta-malas do carro dela e o deixou perto do viaduto, simulando um crime sexual para não ter tido como suspeito. Ele agiu sozinho, não tem aí nenhuma outra pessoa envolvida nessa cena até o momento, e teria sido aí discussões, né, que teriam uma discussão acalorada nesse dia, na verdade no dia 18, né, que foi na sexta-feira, foi quando houve uma discussão acalorada entre eles por questões financeiras, já que ele se encontrava com muitas dívidas e, em razão disso, ele afirma que estava atordoado com tudo isso, participava de jogos na internet, né, de apostas. Então, assim, são questões que levaram a um colapso financeiro dele, e esse colapso estaria causando aí diversas discussões entre eles, e ele alega que teve um surto no momento, e esse surto, em decorrência do que evoluiu a discussão, ali acabou ocasionando. E Matheus, ele foi exonerado do cargo de assessor na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Governo de Minas, a SEDESE, após seu envolvimento no caso. Em nota, a Secretaria informou que a investigação não tem relação com a Secretaria e que não compactua com crimes, desvios de conduta ou irregularidades cometidas por seus servidores. O governador Romeu Zema também se posicionou em suas redes sociais, parabenizando a polícia pela prisão do suspeito. Matheus está no Centro de Remanejamento Gameleira, que é o Ceresp, mas teve um pedido de transferência realizado por sua defesa, após sofrer ameaças de morte no Ceresp Gameleira. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, ainda não há previsão de mudança de unidade. Janaína e André, com vocês. Obrigada, Giovanni. E olha só, gente, sobre como o vício em jogos de aposta online afeta, né, o psicológico das pessoas. Usando esse caso do filho que matou a mãe por envolvimento e dívidas nesses jogos, nós vamos conversar agora com a médica com foco na saúde mental da mulher e pós-graduada em psiquiatria, a doutora Jaqueline da Mata. Doutora Jaqueline, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vocês? A doutora Jaqueline, que está numa videochamada conosco, bem-vinda. E, doutora Jaqueline, a gente sabe que não tem justificativa, né, obviamente, para a pessoa chegar até a morte, a matar a própria mãe. Mas existe algum indício de que ela já vai sofrer já vai cometer esse crime, doutora? Não, o vício, né, em apostas online, ele é parecido com o vício em drogas também. Só falando um pouquinho para contextualizar, né? Como drogas, álcool e outras drogas, outras substâncias. Então, leva a uma grande impulsividade. Então, a pessoa, o vício passa a comprometer os relacionamentos, levando a endividamento. Então, não justifica, né? Não estou querendo aqui, mas pode ser, né, como foi mostrado aí na reportagem, o gatilho, né, todo esse endividamento que ele se envolveu, tudo isso que a pessoa começa, às vezes, jogando poucas quantidades e vai crescendo e vai se endividando. Então, é bem complicado, requer tratamento médico, né, o vício, né, procurar ajuda médica também, isso é super importante. Ô, doutora, como é que é? Porque quando a gente pensa numa drogadição, me desculpa, uma pessoa que se torna um adicto, seja dependência química de entorpecente, dependência química do álcool,
você tem uma substância externa que afeta seu corpo internamente, né, modifica a composição química do seu corpo e faz com que essa pessoa busque uma dependência. Como é que é essa questão de um jogo online, um vício num jogar, um vício em qualquer outra atitude que não tenha um componente químico, como é que ele faz modificar alguma coisa internamente na gente para que essa pessoa não consiga sair dessa situação, doutor? E também vai atuar nos mesmos circuitos do que as drogas, né, atuam com o álcool, né, como você deu o exemplo, atua, que são circuitos de recompensa do cérebro, que está envolvida ali a dopamina, que é uma substância envolvida no prazer. Então, assim, a pessoa joga ali, às vezes, mesmo em pequenas quantidades, começa ali, né, ganha. Aquilo dá uma descarga de dopamina, né, uma sensação de prazer, e pelo jogo ter essa imprevisibilidade, uma hora ganha, outra hora perde, isso aí vai aumentando ainda mais a questão, vai viciando mais viciante ainda, sabe? Então, vão atuar nesses mesmos circuitos e também inibe a função cerebral, assim, que é a nossa função executiva de inibitória, assim, de inibir esses comportamentos mais impulsivos. Então, também, então, vai atuando nas duas áreas. E, doutora... Então, pode falar. Desculpa. Pode concluir seu pensamento. Não, pode perguntar, Janaína. Esse, obviamente, foi um crime horrível, né? Um crime hediondo. Isso abre um alerta para toda a população relacionado a esse tipo de vício que é dos jogos online? Sim, porque às vezes a pessoa começa de forma recreativa, vamos dizer assim, né? Para uma brincadeira, vou jogar ali, tem um pouquinho de dinheiro, vou jogar ali, e acha que está imune a ficar viciada, né? Você nunca sabe se você vai ter ali a predisposição, porque às vezes tem pessoas que têm mais predisposição a ficar viciadas, né? Como tem predisposição a ficar viciadas em drogas, né? Sejam as lícitas ou as ilícitas. Então, assim, você não sabe. Então, às vezes você pode começar com uma brincadeira, jogando, mas aquilo vai tomando conta da sua vida, vai te tomando horas. Então, antes jogava só uma vez ao dia, e depois quer jogar mais de uma vez. E é difícil porque a pessoa tem o tempo inteiro ali no próprio celular, a mão ali, a droga, né? Vamos dizer, essa droga, assim, né? Esse jogo tá ali disponível 24 horas por dia para ela, a qualquer momento. Então, é bem complexo, assim, e requer ajuda médica, tratamento psiquiátrico, às vezes, dependendo do uso de medicação também, pode ser necessário também, em alguns casos. Doutora Jaqueline da Mata, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Notícia. Uma boa semana para a senhora. Obrigado para vocês também. Prazer participar. Começou a temporada de peregrinações ao Santuário da Piedade. O jubileu de 2025 marca os 150 anos de uma tradição que atrai fiéis de todo o estado e foi logo cedo, num domingo, sob frio e neblina, que os primeiros grupos subiram a serra. Erlane Grace acompanhou tudo e traz o início dessa caminhada em 2025. O domingo marcou o início das peregrinações do Jubileu de 2025, que celebra 150 anos de devoção à padroeira de Minas Gerais. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom José Otácio, falou sobre a força dessa caminhada para a comunidade cristã. Então, os cristãos, nós temos este carinho muito grande, né, com a Mãe de Jesus. E esse lugar aqui, ele se tornou muito especial, né, dada que a mãe da Piedade é a padroeira de Minas Gerais. Então, os mineiros, encontramos outros, mas os mineiros aqui acorremos. Isso, então, como você disse, há tanto tempo, e sentimos um colo, né? Quando Jesus sobre a cruz diz, eis a tua mãe, nós acolhemos isso de verdade. Padre Wagner Calegário, reitor do Santuário da Basílica Nossa Senhora da Piedade, deixou uma mensagem de fé para quem fez questão de subir a serra, mesmo com o frio. Aqueles que aqui vêm, não vêm somente subir uma serra. Eles são chamados a subir na dignidade de filhos de Deus e, compreendendo a palavra desse mesmo Deus, serem responsáveis por fazer com que aquele horizonte aonde os seus olhos se alcançam, eles sejam a presença de Cristo lá.
O padre Samuel Fidelis, pró-reitor de comunicação do Santuário da Basílica Nossa Senhora da Piedade, reforçou a importância dos vicentinos na peregrinação. Subimos ao alto desta montanha, que é um lugar mais próximo do céu, para renovar o nosso afeto, experimentar o colo de Nossa Senhora da Piedade e, sobretudo, para devolver ao coração a esperança, que é a mais cristã das virtudes, e Nossa Senhora, como uma estrela no alto, é uma grande mediadora da nossa esperança cristã. Pessoas de todas as idades e de todos os cantos. Uns sobem em silêncio, outros em oração, mas todos trazem algo dentro que não se vê e que é justamente o que move essa subida. Até setembro, o santuário recebe romarias de juventude do Terço dos Homens, regiões episcopais e apostolado da oração. Nós conversamos com alguns fiéis que relataram experiências cristãs, gratidão e pedidos. Minha missão, eu sinto que é essa, evangelizar por meio, né, de conduzir o pessoal à casa do Senhor. Vim para agradecer mesmo a vida, estar conectado com a religião. Fortalecimento da fé. Aqui é o solo sagrado, é um lugar de encontro de irmãos. Muita fé, busca, conhecimento e agradecimento também à Virgem Maria. Vim pedir para que o meu pai volte para casa. E agora, 12h39, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o marqueteiro político Alberto Lage. E o assunto, os impactos internos da crise diplomática e comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta com Rede Notícia, agora com o nosso quadro de entrevistas, 12h43, e a gente vai começar um papo com o marqueteiro político Alberto Lage, para a gente poder falar, entender o que acaba cada um dos lados dessa polarização no Brasil se beneficiando ou perdendo terreno com toda essa crise diplomática, tarifária, comercial e de discursos travadas após um anúncio do possível tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil. Alberto, obrigado por ter atendido nosso convite, prazer recebê-lo aqui. Sempre um prazer, André. Alberto, de um lado foi feito um movimento, claro, de se buscar uma pressão internacional para tentar se reverter uma questão interna que foi o lado dos bolsonaros. Faz parte do jogo. Cá entre nós faz parte do jogo. Né? Muita gente criticando, mas cada um joga com as armas que tem. Por outro lado, o governo Lula, que estava mais perdido que cego em tiroteio, viu nisso uma oportunidade de reaver popularidade e retomar o discurso sobre ser patriota ou não ser patriota, que não sei o que isso faz diferença no frigir dos ovos, lá no bolso do brasileiro, na criação de emprego e melhoria de governabilidade. O que nesse tempo, agora, num jogo que está sendo jogado agora, quem que está tocando a história como um todo? Quem se iniciou o primeiro movimento é que está sendo mais beneficiado ou aquele que teve que correr atrás do prejuízo é que agora é que está bem na parada? Olha, para contextualizar, inclusive para o nosso espectador, para quem está nos ouvindo, existe no mundo a tendência de pedir socorro internacional para disputas políticas. Isso não é novidade. Quando o presidente Lula esteve preso, aliados dele procuraram, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, para fazer denúncias sobre o processo, sobre o juiz Sérgio Moro. Então isso faz parte do jogo. Só que o que foi prometido, principalmente pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo, neto do João Figueiredo, que são hoje os interlocutores do bolsonarismo nos Estados Unidos, eram sanções individuais contra pessoas que eles entendiam que estavam promovendo o que eles chamam de violações de direitos humanos. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Se falou muito, se prometeu a aplicação da chamada Lei Magnitsky, que é uma espécie de morte financeira, morte bancária. O sujeito que é sancionado pela Lei Magnitsky não pode ter conta em nenhum banco que faça relação com os Estados Unidos, o que são basicamente todos. Mas em algum momento se perdeu o controle desse processo e se entrou numa lógica que é a lógica do Donald Trump, que é uma pessoa que acredita que os Estados Unidos têm um problema de comércio e que tentou resolver essa questão com tarifas.
Então, o que era uma sanção a algumas pessoas rivais do bolsonarismo acabou atingindo em cheio os exportadores brasileiros para os Estados Unidos. E quem são? Os exportadores de café, os exportadores de carne, os exportadores de suco de laranja. Aliás, não tem outro mercado que consuma tanto suco de laranja quanto os Estados Unidos. E aí é que a estratégia começa a dar errado. Porque o público do agronegócio, o público dos pecuaristas, é eminentemente bolsonarista. Eles são apoiadores de base do Bolsonaro. Qual que é o maior público exportador, qual que é o maior estado exportador para os Estados Unidos? É São Paulo, que é governado pelo Tarcísio Gomes de Freitas. Então, esses estados, esses públicos começam a buscar soluções que não passam pelo que o Eduardo Bolsonaro pediu. E aí você tem um racha muito grande na própria base. E quem aparece para resolver, para tentar, ou pelo menos para... O gestual na política é muito importante. O que se declara acaba sendo mais importante do que se faz mesmo. Quem se coloca do lado dessas pessoas? É o governo federal, é o governo Lula. E aí na figura do Alckmin, né? Justamente não é na figura do próprio Lula, é o Alckmin que entra, esse cara mais no meio ali, já foi governador de São Paulo, tem um bom trânsito com essa turma toda. Na verdade, isso é o que o Lula prometeu desde a eleição de 2022, era a história da Frente Ampla. Vou colocar aqui como vice um adversário histórico para a gente fazer uma coligação grande contra o que eles entendiam que era um perigo do bolsonarismo. O que não é novidade. A gente teve nas eleições da Alemanha, por exemplo, o que se chamaram de cordão sanitário. O partido de extrema-direita, que teve uma votação muito expressiva na Alemanha, foi barrado por uma aliança entre rivais históricos, que é o CDU-CSU e os sociais-democratas. Todos eles falaram, não, a gente vota no nosso adversário, mas não vota no extremo. O Lula prometeu isso com o Alckmin, não entregou. É um governo majoritariamente petista até agora, e agora deu-se a chance para essa aliança desse Lula e Alckmin realmente despontar. Isso que foi prometido na eleição. Algumas pessoas, alguns especialistas afirmam que toda essa briga, né, entre Trump, entre Brasil, começou por causa do BRICS, né, que o Bolsonaro é só uma cortina de fumaça por causa dos interesses do Trump em relação ao BRICS, que ele não concorda, né, aos países integrantes do BRICS. Seria isso mesmo? Olha, seria um medo, né, do BRICS de realmente criar a moeda única? E aí, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para você responder depois do intervalo, tá certo? Que a gente volta com essa mesma pergunta. Estamos de volta, vamos continuar a conversa aqui com o Alberto Lage, marqueteiro político, para a gente entender todos esses vários pontas soltas. A Janaína levantou um assunto interessante, que é a história do BRICS. O que tem de mistério nessa história? O que tem de cortina de fumaça de jogar para um lado para tentar atirar no outro, Alberto? Olha, você tem um problema real para os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é o país mais endividado do mundo, mas tem a sorte da dívida deles ser em dólar. E dólar não tem laço em nada. Dólar é uma moeda que os Estados Unidos imprimem, basicamente o quanto eles quiserem. Por que o dólar vale alguma coisa? Porque o mundo convencionou que o comércio internacional é feito em dólar. Enquanto as pessoas tiverem fé no dólar, isso é o que se chama de moeda fiduciária, o dólar vale. Quando os BRICS, por meio do Lula, ameaçam a hegemonia do dólar, isso pode sim causar um problema para os Estados Unidos. Esse é um problema que o Trump teria que enfrentar? Teria. Mas ontem, por exemplo, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que é candidato à presidência contra o Lula, tentou atribuir essa culpa ao Lula. Falou, não, o Trump só fez isso contra o Brasil porque o Lula ameaça a hegemonia do dólar, porque o Lula tentou criar uma moeda dos BRICS. O Eduardo Bolsonaro, que é o representante da família que está nos Estados Unidos, veio a público imediatamente falar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Bolsonaro e só resolve se tiver anistia para o Bolsonaro. Então, você tem pontos conflitantes aí. A carta do Donald Trump, de fato, o primeiro parágrafo dela diz que é por causa do Bolsonaro. Os outros opositores ao Lula, que não o próprio Bolsonaro,
tentam arrumar formas de culpar o atual presidente por N motivos, mas aí a família Bolsonaro faz um favor ao Lula de ir lá sempre dizer, não é culpa disso que o Lula falou, não, é por minha causa mesmo. É um caso muito interessante de que eles assumem. O Eduardo Bolsonaro falou recentemente assim, se for terra arrasada não tem problema, pelo menos eu me vinguei. Mas é aquela velha história também, eles precisam assumir esse protagonismo para poder se manter vivos como nomes viáveis quando a gente pensa, porque tudo isso a gente está... todos os dois lados também miram pensando 2026, né, Alberto? Então, aí no jogo do marketing político, do que vale como moeda ali para ter capital político ali para frente, manter esse protagonismo de que tudo isso está acontecendo é por conta minha Bolsonaro e manter o nome Bolsonaro vivo também vale, né? Isso não é só em Lula e Bolsonaro, isso a gente tem registros históricos muito interessantes de líderes políticos que impedem que cresçam qualquer outra liderança em volta deles. E aí, quando esse líder se enfraquece, o cenário todo se desmancha. Em Minas Gerais, a gente teve o próprio caso do Aécio Neves, que quando o Aécio Neves deixou de liderar o grupo político dele desapareceu. O Lula, por exemplo, trabalha com bastante força para que não surja outra liderança na esquerda, para que o PT seja o partido hegemônico. E agora, na direita, o bolsonarismo quer evitar, a qualquer custo, que surja outra opção de direita, para manter parte desse eleitorado quase que de refém. É normal. E aí a gente vai ver, é muito comum que políticos batam mais em adversários dentro do próprio campo do que no adversário lá longe. Como o Lula fez lá atrás com a Marina, né, por exemplo? Com a Marina, com Ciro. Luiz Helena. O Boulos, o Lula tentou fazer e não precisou, porque o Boulos capitulou antes. Mas a Marina Silva talvez seja o caso mais forte, né? Que era uma opção progressista que simplesmente não tinha direito de existir. Agora, Alberto, para a gente poder fechar e já te fazendo o convite para você voltar mais tempo, porque eu acho que são várias discussões que a gente precisa de mais tempo até para discorrê-las. Nessa história como um todo, vamos pensar na terra arrasada ao contrário para o bolsonarismo, que seria se manter na situação que está e o Bolsonaro não ter condições de se eleger. Tem alguém que desponta como favorito a conseguir capitalizar esse espectro político? É o Tarcísio? É o Ratinho? Pode surgir um nome que a gente aqui nem pensa quem seja até agora, o Zema, por exemplo? Olha, quem consegue parar de pé é o Tarcísio, porque o Tarcísio conseguiu parar de pé algumas vezes sem a ajuda dos Bolsonaro. Por exemplo, na eleição de São Paulo, Tarcísio estava firme na campanha do Ricardo Nunes e o Bolsonaro sumiu. E o Tarcísio bancou essa campanha sozinho. E ganhou. Agora, enquanto a família Bolsonaro, eles já deram sinais claros que só alguém com o próprio sobrenome vai ter o apoio da família. Então, quem quiser liderar pela direita tem que estar pronto para sobreviver aos ataques do bolsonarismo. E aí tem que ter força política. O Tarcísio tem um Gilberto Kassab por aí, talvez consiga resistir à porrada, porque não vai ser fácil. Roberto Lage, obrigado. Eu te prometo, na próxima vez eu quero mais tempo, já te faço o convite. Vão vir vários. Isso aí vai ter vários e vários desdobramentos. Como diria, né, Magalhães Pinto, política é uma nuvem. Hoje está aqui, meio-dia não quer dizer que esteja no mesmo lugar. E a gente precisa sempre ter alguém como você que tem esse aspecto de visão ampla para poder nos fazer decifrar esses movimentos. Muito obrigado. Sempre às ordens, André. Obrigada. Eu que agradeço. E termina aqui o Rede Notícia Entrevista, agradecendo, claro, a sua companhia, a sua audiência. Você que está assistindo também, está nos ouvindo, você pode ouvir novamente esse bate-papo, essa entrevista no nosso canal no Spotify, Rede Notícia Entrevistas. Não se esqueça também de acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. O Rede Notícia também está no YouTube. Se inscreva no nosso canal, Rede Notícia TVH, e também no canal da TV Horizonte, o tvhorizonte.oficial. Na sequência da nossa programação, você fica com Bola na Rede, Júnior Brasil, repercutindo um final de semana terrível para o futebol mineiro. Na sequência, na programação da TV Horizonte, na Cultura M e na América FM. Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa segunda-feira e uma boa semana para vocês. Boa tarde, boa semana. Tchau, tchau.